Meus amigos, preciso de silêncio. Meus amigos, o professor é um idiota. Vou ligar a luz aqui. O professor é um idiota e apagou a primeira parte. Então, o que eu vou fazer aqui é, só como é uma aula introdutória, eu vou regravar, mas eu vou fazer de forma bem rápida aqui, só passar pelos pontos, só para o pessoal ter acesso lá no YouTube e etc, demais alunos, tá? Mas é só dar uma passada rápida do que a gente falou nessa primeira parte. Realmente é só uma parte introdutória, e aí eu fui subir pro YouTube agora e acabei apagando, cara. Mas tá bom. Não, mas eu vou regravar aqui rapidinho. Olha só, essa primeira parte, então, primeira coisa que eu quero que vocês entrem lá no www.vouserdelegado.com.br e baixem o resumo esquemático. Não precisa me mandar e-mail, nada disso. É só entrar lá, Direito Penal, material gratuito, e baixar, tudo bem? Eu passei por alguns pontos aqui. Quais foram os pontos que nós abordamos durante essa primeira parte, que estou regravando aqui com vocês? Primeiro, qual a relação do direito penal com as nossas vidas, né? Qual a relação do direito penal com as nossas vidas? E a informação que eu passei para vocês é o que o direito penal faz, na verdade, é transformar um fato social relevante, é claro, numa norma jurídica, né? Então a gente vê várias histórias, assiste várias histórias, várias situações em que o direito penal deve se fazer presente, né? Mas o crime é um fenômeno social, é um fenômeno que tem a ver com a própria existência do homem, né? Mas o que o direito penal tem que fazer é, na verdade, analisar analiticamente se um fato é juridicamente relevante ou não. Se há um fato típico, se há ilicitude, se há culpabilidade. Havendo esses três elementos, analisar se essa pessoa pode receber uma pena e em que circunstâncias ela deve cumprir essa pena. Então, essa é a relação que o direito penal tem com as nossas vidas. No segundo ponto, eu abordei o conceito de direito penal. Eu disse para vocês que o conceito penal ele tem que ser abordado de uma forma bem simples, bem objetiva, porque o conceito é significativo. E o conceito que eu dei para vocês é que o direito penal é a ciência jurídica que estuda as infrações penais, né? É uma ciência, é um ramo do direito que estuda as infrações penais. E o que seriam essas infrações penais? As infrações penais seriam os crimes e as contravenções. Por isso que nós adotamos um chamado sistema dicotômico. Não confundir sistema dicotômico com teoria tripartida, ok? Sistema dicotômico porque nós reconhecemos as infrações penais, ou seja, as violações às normas penais, como crimes e contravenções. E quais seriam, então, quarto ponto da nossa aula, quais seriam as diferenças entre os crimes e as contravenções? Diversas, dezenas, mas eu pontuei 5, que para a gente agora é suficiente. A primeira diferença seria uma diferença legislativa. Então, uma premissa é de que não existe diferença ontológica entre crime e contravenção. Se eu olho para o crime e olho para a contravenção, eu não vejo diferença. Porque ontologicamente, ou seja, a partir da natureza delas, eu não posso estabelecer essa diferença. O que vai estabelecer essa diferença, ou a existência de uma e de outra, é uma criação legislativa. Então, para descobrir se uma norma ela é crime ou se uma norma é contravenção penal, crime também é chamado de delito, eu tenho que ir até a norma e descobrir se está no Código Penal, na legislação penal, se ela está descrita como um crime ou como uma contravenção penal. Em regra, as contravenções penais vão estar na Lei de Contravenções Penais. A segunda diferença é que, em regra, os crimes são mais graves do que a contravenção penal, do que as contravenções penais. Por isso que as contravenções penais são chamadas de crimes anão. Eu dei até um exemplo do artigo 40 da Lei de Contravenções Penais, que é causar tumulto em espetáculo público, né? Eu dei esse exemplo, um sujeito está numa apresentação de teatro, por exemplo, e começa a incomodar os atores e o próprio público e tal, e isso é uma contravenção penal, inclusive já autuei um sujeito por isso, né? Um sujeito que entrou numa apresentação teatral e estava um pouco embriagado e discutindo com as pessoas, etc. e tal. E uma terceira diferença entre os crimes e contravenções que eu pontuei aqui foi em relação às penas privativas de liberdade. Porque nos crimes se admite a reclusão e a detenção,
e nas penas e nas contravenções penais se admite a prisão simples. E aí nós vimos que a diferença é basicamente em relação ao início da pena. Peço para você dar uma olhada no material de direito penal, a diferença entre reclusão, detenção e prisão simples. Mas basicamente a prisão simples ela não pode ter regressão para o fechado, né? A prisão simples não pode ter regressão para o fechado e ela deve ser cumprida obrigatoriamente em cadeia pública, não em penitenciária, né? Uma quinta diferença se refere ao princípio da extraterritorialidade. Não se aplica o princípio da extraterritorialidade às contravenções penais. Nós falamos então que não se aplica o princípio da extraterritorialidade às contravenções penais. Um quinto ponto da aula, eu falei dos caracteres ou as características do direito penal. Eu dei 8 características. Eu disse que ele é fragmentário, possui sanções específicas, tem finalidade preventiva, é normativo, valorativo, cultural, finalista e sancionador. Eu disse que ele é fragmentário, pois ele representa um pequeno fragmento de todo o ordenamento jurídico. Essa característica é uma consequência do princípio da intervenção mínima e da última ratio. Tudo bem? Então, o direito penal ele é um pequeno fragmento dentro de um saco que seria o Cheetos bolinha. Ele seria uma última bolinha do pacote, né? Ele possui sanções específicas. As sanções do direito penal elas são específicas para o direito penal e você consegue reconhecê-las rapidamente. Você sabe muito bem a diferença de uma multa administrativa de trânsito de uma multa criminal. Então, a multa do direito penal ela é bastante específica e ela é bem característica. Ela tem finalidade preventiva, é o que a gente chama de função motivadora do direito penal. Ou seja, a existência do direito penal e a aplicação da norma penal, ela tem que motivar outras pessoas a respeitarem a norma. Okay? Então é o que a gente chama de finalidade preventiva. Ela é uma ciência normativa, ou seja, ela respeita a norma e respeita o princípio da legalidade. Ou seja, ela é uma seleção de normas que respeitam o princípio da legalidade, por isso que ela é normativa. Ela é valorativa porque ela trabalha com uma escala de valores, né? Então ela protege valores bem jurídicos que são valorados pelos penalistas. Ela também é uma ciência cultural, pois ela respeita o dever ser. Então, ao contrário da criminologia, que é uma ciência do ser, o direito penal é uma ciência do dever ser, por isso ela é cultural. Ela é finalista, porque tem a finalidade de proteger bens jurídicos fundamentais. Então a próxima característica ela é finalista. É sancionador, porque obrigatoriamente trabalha com sanções. Então a norma só tem sentido se houver a sanção. Realmente assim, é bem rapidinho aqui, só para você retomar e não perder tudo. Mas está tudo aqui, ó. Baixem lá no meu site, tudo bem? Está tudo aqui para você acompanhar. Um quinto ponto da aula, um sexto ponto da aula, eu trabalhei com vocês a ideia de política criminal. Falei para vocês que a política criminal é um filtro entre o fato e a norma. Existe um fato social e a norma que ela gera. E a política criminal é justamente esse filtro filosófico, político e etc. que vai criar novas normas ou vai eliminar do ordenamento jurídico normas que não tenham mais sentido de existir. Né? Então nós demos o exemplo do artigo 154A da Lei Carolina Dickmann, que gerou um tipo penal. Então, com o surgimento da internet, existe um fato social, esse fato social é valorado através da política criminal e aí é possível a criação de novos tipos penais. Falei, por exemplo, do rapto violento, que foi, ou do crime de adultério, né, que foram extirpados da sistemática penal, justamente por não passarem, quando passam no filtro da política criminal, eles são compreendidos como desnecessários dentro da nossa sistemática penal, ok? Falei da criminologia, falei que antes do surgimento do direito penal, que aconteceu no início do século XX, lá por volta de 1905, 1905 é quando é criada a obra de Franz von Liszt, não é? E antes disso, criminologia, direito penal, filosofia do direito penal, sociologia penal, tudo era uma coisa só. Então, a partir de 1905 começa a se delimitar exatamente o que é direito penal, o que é direito, o que é norma jurídica, o que é estudo de criminologia. E criminologia, então, é também um estudo do crime, mas é mais um estudo do fenômeno do crime do que o estudo do crime do seu aspecto jurídico. Então, a criminologia ela
se vale, por exemplo, ela quer responder perguntas: por que alguém pratica um crime? Por que alguém pode ser vítima de um crime? O que pode ser feito para que pessoas não pratiquem crimes, ou para que determinados crimes não sejam praticados? Então, é isso que a criminologia tenta resolver. A criminologia, então, é uma ciência, esse é o conceito, né? Ciência empírica, interdisciplinar, que estuda a criminalidade. É uma ciência empírica, interdisciplinar, que estuda a criminalidade. Eu falei que ela é uma ciência porque ela tem um método próprio, que é um método indutivo. Ou seja, ela parte da análise de um problema específico e cria ideias gerais. Então, ela analisa fatos específicos e cria ideias gerais. Então, ela verifica, por exemplo, que jovens da periferia negros são mais vítimas de homicídio. Então, dentro do estudo da vitimologia, isso é importante porque isso dá uma ideia do geral de como funcionam as coisas. É uma ciência empírica, porque ela é baseada na experiência. Ao contrário do direito penal, que é uma ciência do dever ser, ela é uma ciência do ser, da experiência, da observação. Okay? Ela não estabelece normas, ela apenas constata a realidade. Ela é interdisciplinar porque ela se vale de várias ciências: física, química, biologia, o próprio direito, sociologia, filosofia. E ela estuda a criminalidade como um fenômeno. Okay? Então, desculpa, eu realmente apaguei sem querer, mas é só para você pegar o fio da meada do que eu falei. Aí assista a parte 2, tudo bem? Assista a parte 2. E tudo bem, porque essa parte é apenas uma parte introdutória, é a aula 0. E a partir da aula 1 nós entraremos já com o princípio da legalidade, vamos trabalhar com os princípios de direito penal e aí vamos entrar na teoria do crime. Tudo bem? Te vejo no próximo sábado, ao vivo pelo Periscope, @vouserdelegado, todos os sábados. Eu aguardo vocês. Fiquem com Deus. Beijinho, tchau.